Quando o pastor está de carro velho, que troca, mas não tem condição. Jesus já só falando de Deus, cadê o amor? Os irmãos, mas o pastor está de carro novo. Versão já chama de Marajá, dizendo foge ele dos irmãos, o pastor agora já quer passear. Ai meu Deus, que situação. O lingarudo não tem jeito não. Ai meu Deus, que situação. Não dá jeito nesse irmão. Diz que o cantor está excluído. Que Deus não tem comunhão. E a irmã que está agindo aquele as meninas fazendo aqui versão Valéria Veras, muito entoadas. Elas estão profissionais, tá? Então essas são as covers da Valéria Veras, Sônia Veras e Kelly Veras. Porque a cunhada e porque a Bíblia recebe o nome do santo de quem? Recebe o nome de quem? Do Santarrão. Do Santarrão. É o sangue de Cristo. Se aqui tem isso, dá um se jeito converte, nesse irmão. Ai meu Deus, que situação. O linguarudo não tem jeito não. Ai meu Deus, que situação. Vem dar um jeito nesse meu irmão. Isso que o irmão tá dormindo. Cadê? Olha o irmão ali dormindo, irmão quando ele tá dormindo. O irmão Garcia aqui no volante. E ninguém. E aqui o irmão Isaac no Facebook. O Isaac no Facebook. E a Sandra ali triste porque ele tá indo pro Brasil. Ô dó. Que bonitinho. Abafa aí. Então Essa é a Valéria. Esse aqui é o Boeing da Valéria Veras. As Valeretes. As Valeretes. As Valeretes. Aqui são as Valeretes. As cunhadetes Valeretes. Aqui, nós pegamos lá, filmamos um avião lá. Depois tem que dar uma. As Valeretes. Dá tchau, Valerete. Tchau, Valerete. Adiós. Adiós. Bye. Bye bye. Sou eu que me lasquei no espanhol.